Ricardo, me veio uma coisa na cabeça aqui. Tem pessoas que elas bebem pra ficar um pouco mais desinibidas, né? Uhum. E isso ajuda, de certa forma, na oratória delas, porque isso desinibe. Beber pra ficar desinibido, pra ficar comunicativo, é uma boa estratégia? Eu sou terminantemente contra. Mas assim, eu sou tanto beber quanto tomar medicações, tá? Porque tem muita gente que toma, por exemplo, ansiolítico. Ah, vou tomar um diazepam, vou tomar um calmante aqui antes de palestrar para ficar um pouco mais calmo e vou lidar assim com o nervosismo. Só que o que acontece? Além de você estar fazendo uma medida paliativa que é extremamente danosa para o seu corpo, que ela resolve naquele momento, mas tanto a bebida quanto a medicação, elas vão ter consequências a longo prazo no seu corpo. Não só isso, como você começa a ligar o seu cérebro a uma recompensa errada. Então toda vez eu fico nervoso, eu vou beber, porque quando eu bebo, eu fico mais desinibido. Você tá dando completamente o caminho errado pro seu cérebro. Porque toda vez, então, você vai ter que beber para que você deixe de ficar nervoso. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente já tem todos os recursos necessários para a gente conseguir se acalmar dentro do nosso corpo. Então, você pode fazer uma respiração diafragmática, você pode fazer controle de pensamento. Tem outras coisas que são, digamos assim, mais saudáveis a curto prazo que você consiga fazer. Ai, Micarla, mas quando eu bebo eu fico mais desinibido. Sim, porque a bebida, ela tem componentes que eles nublam, né, o seu neocórtex e você para de pensar 100% racionalmente. Só que a questão você se vê fazendo isso a longo prazo, pro resto da sua vida? Então, eu não recomendo. E, na realidade, eu parei de beber, sabia? Parou total? Não bebo mais nada alcoólico. E antes era da boemia? Cara, olha que louco. Eu comecei a beber, na real, assim, pela primeira vez de verdade, quando eu entrei na faculdade. Até então, eu nunca tinha tido nenhum contato com bebida. Aí, quando eu entrei na Universidade Federal, quem já fez faculdade sabe como é, né? O pessoal bebe muito. E eu comecei a cair no erro de beber socialmente pra meio que me sentir aceita ali pela galera. E aí, era uma época que eu tava totalmente deprimida, que eu não estava muito bem emocionalmente. Então, beber naquela época era uma péssima escolha pra mim. Porque o álcool, ele é um depressor. Então, no momento, a gente se sente muito bem. A gente se sente confiante, a melhor pessoa do mundo. Só que a conta vem no dia seguinte. Se beber Entende? muito, É. vem em dobro. E pra quem já tem questões emocionais, como eu tinha na época, vem muito pior. Então, você fica mais pra baixo, você se sente mais mal, é terrível, não era uma boa escolha. Só que eu ficava bebendo por isso. Então, por exemplo, você me perguntou agora, usar o álcool como uma técnica pra ficar mais desinibida. Olhando pra trás, eu usava como uma técnica pra ser mais aceita num círculo social, sabe? Só que eu comecei a ver o quão prejuízo aquilo trazia pra minha vida. Aí eu parei, comecei a estudar autoconhecimento, comecei a me tornar uma pessoa melhor, só que ainda assim eu bebia socialmente, tipo, vamos sair ali para jantar, vou pedir uma taça de vinho, vou beber aqui socialmente com os meus amigos. Aí quando foi ano passado, eu comecei a me questionar por que eu tava bebendo, porque eu não... assim, eu não acho gostoso, sabe? Tem gente que realmente aprecia beber uma boa taça de vinho, consegue sentir ali a diferença dos sabores, dos vinhos, gosta mesmo disso. E eu percebi que eu só bebia porque as pessoas ao meu redor estavam bebendo. Daí eu resolvi parar de beber e vai fazer 1 ano já que eu não coloco nenhuma gota de álcool. Eu já tive abstêmio também, mas eu ia na igreja, eu era da igreja, então eu comecei a beber na minha juventude. Na verdade, eu já bebia na minha adolescência. Eu comecei a beber ali com os 15 anos, já tava bebendo. E o pior é que na adolescência, tu não tem dinheiro pra tomar uma bebida boa. A cachaça era um real, 1,50 naquela época. Então, tu fazia inteira das moedinhas com os amigos, 25 centavos cada um e tal. E comprava uma garrafa de cachaça pra beber com Coca-Cola. Então, tu tomava o pior do pior. Você já bebeu corote? Corote? Eu já tomei um golinho, acho, mas eu nunca comprei. Nossa, eu bebi tanto isso na época de faculdade que hoje eu olho pra trás e eu falo,
Senhor, tenha dó do meu fígado, viu? Quero tipo essas cachaças de R$1, viu? Aí eu parei de beber com meus 17 anos, né? Eu tive aquela fazinha da adolescência lá, de beber o pior do pior. Aí dos meus 17 aos 22, foi o meu tempo de ser abstêmio. Mais ou menos 22, eu acho. E depois eu comecei a sair, comecei pra festa e tal, eu comecei a beber. E eu nunca me esqueço, teve uma situação que eu tava na parte da área de fumantes, assim, eu tava com meu amigo, a gente foi pra balada junto. E aquela coisa de beber era como se fosse uma coisa nova pra mim, de novo. Sim. Aquela sensação de estar bêbado era uma coisa que apesar de não ser a primeira vez, era como se fosse. E eu lembro que eu comentei com ele, cara, que legal beber e ficar desinibido, né? Como eu tô comunicativo, conversando com as pessoas, porque eu sempre fui bastante introspectivo. Eu sempre tive dificuldade de conversar com pessoas, principalmente com desconhecidos. Eu sempre fui o cara que na festa tava sempre no canto, assim, sabe? Fechado. Então, eu lembro que eu falei pra ele, cara, que massa tá desinibido, né? E até os podcasts aqui, eu fiz muito podcast bebendo, porque qual que era a ideia? Vou beber pra ficar desinibido, ficar comunicativo e a conversa fluir, porque aqui tem que fluir, né? E agora faz vários episódios que eu não bebo nada de álcool, né? Nem sei. De vez em volta e meia eu tomo uma cervejinha, alguma, mas o álcool já não é mais uma coisa que tem que estar obrigatório na mesa. Mas olha, acaba se tornando um hábito, sabe? Só que é um hábito, assim, nocivo você usar isso como uma forma de se desinibir. Porque aí quando você estiver numa reunião à tarde, quando você estiver num outro momento que não tiver bebida, você vai justificar. Você vai começar a falar assim, mas eu não vou conseguir ficar tão carismático agora porque agora nesse momento eu não posso beber. Então é sempre melhor você fazer sem, sabe? Não precisa tá ali bebendo um álcool, alguma coisa. Você consegue fazer sozinho. Sua mente é muito inteligente. Lembra que ela é muito inteligente? Então, ela é muito inteligente. Você consegue ir se dessensibilizando. Senão, acaba se tornando um hábito. É igual eu falar. Aquele hábito que quase todo brasileiro tem de vou comer um docinho depois do almoço. Você comer um docinho uma vez ou outra, tá tudo certo. Agora, você comer um docinho todo dia, depois de todas as refeições, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos com o seu corpo por causa disso, sabe? Então, é tudo uma questão de quantidade do porquê você tá fazendo isso. Porque, na real, eu vejo que muito jovem, inclusive, faz isso. Vou beber aqui porque eu fico mais desinibido. Só que isso, ao longo prazo, vai te trazer muita consequência, assim, que você olha e você fala, pra quê isso, sabe? Não vai me trazer nada de bom. E aí, fico feliz que você não esteja bebendo aqui, porque eu não ia te acompanhar na cervejinha, não. Agora eu tô aprendendo, e é uma coisa que a gente tem que aprender a conversar, ser comunicativo, sem o aditivo ali, né? Sim. Sem o álcool. E antes era uma coisa meio obrigatória. Até tinha um cliente, eu acho que foi o primeiro cliente do estúdio aqui, não tinha uma vez que... E ele gravava numa quarta tarde, ou era quinta tarde, era no horário comercial. Ele tinha que... A gente tem umas cachaçinhas ali ali no nosso barzinho. E era obrigatório ele tomar uma dose de cachaça antes de gravar um podcast, porque ele tinha que estar solto. Senão ele achava que o podcast ele ia gravar tudo travado, sabe? É foda, porque realmente existem outras coisas que você pode fazer sem medicação, sem bebida, sem nada, que você consegue ter a mesma performance antes. Então, por exemplo, eu tô lá, eu lido com alunas que ficam muito nervosas antes de subir no palco. Imagina eu ter que dar uma dose de cachaça pra uma delas palestrar pra 2.000 pessoas. Entende? Sim. Agora, vamos trazer pra nossa realidade. A gente grava pelo menos um podcast por semana, fora palestra e aula que a gente dá. Essa semana eu vou gravar aqui hoje com você, tem um evento amanhã e na quarta-feira eu tenho outro podcast. Já não ia ser uma dose de cachaça que eu ia ter que tomar, já ia ter que ser 3. E aí você vai vendo isso, esses hábitos acabam sendo muito destrutivos pra gente. Porque se eu tiver que fazer isso todo dia, qual prejuízo isso está trazendo pro meu corpo? Qual prejuízo isso está trazendo pra minha saúde no geral? E quando a gente fala ali de
você performar bem no geral, existem várias coisas simples no seu dia a dia que você pode fazer que te ajudam a performar melhor. Como, por exemplo, ter uma boa noite de sono no dia anterior. Você ter se alimentado bem. Então, mesmo com essa rotina muito corrida, tem coisas que eu me preocupo muito em continuar fazendo, mesmo quando tá tudo muito corrido pra mim, pra que eu consiga performar no meu melhor. Então, eu falei pra você, né, que eu tava vindo de uma rotina super estressante, que eu fiquei sexta, sábado e domingo sem dormir muito bem. Eu não tinha o que fazer, eu realmente não tinha muito tempo naqueles dias pra dormir. Então, o que eu tenho que fazer no dia seguinte? Eu tinha que gravar aqui, então eu vou dormir 30 minutos de um sono restaurador pra conseguir vir aqui e performar bem. No almoço, preciso comer um lanche? Preciso pedir um hambúrguer? Pô, não preciso. Consigo comer comida de verdade, sabe? Não tem necessidade de pedir besteira. Não, então eu vou comer arroz, feijão e carne. Então, tem coisas assim que são muito simples que a gente negligencia. E aí, vamos supor, você tem uma apresentação no sábado. E aquilo já te causa um estresse. Você já tá nervoso, vai ser uma coisa que vai demandar mais energia de você, vai ser uma coisa que vai te tirar da sua zona de conforto. Aí, o que vai acontecer? Os dias antes, você não vai dormir bem, você vai comer besteira. No dia da palestra, você vai comer um lanche antes, você vai negligenciar completamente a sua rotina. O que vai acontecer no dia? Você vai estar estressado pra um cacete. Você não vai conseguir performar bem. Então, assim, essa é uma coisa simples que quando qualquer aluna minha tem uma palestra, eu falo com ela. Sem uma palestra? Mas tem aluna minha que é proíbe de beber café. Sou muito ansiosa. Carla, eu fico num nível de estresse bizarro. Eu falei, tá, um dia antes, a partir das 2 da tarde, você não pode beber mais café. Mas como... Não, você não pode mais beber café. É uma recomendação minha. Agora, se você vai seguir ou não, aí fica com você. Quando você estiver tendo uma crise de ansiedade antes de subir no palco, você vai saber por quê. Uma coisa simples. Pô, não vou beber café hoje, porque hoje é um dia muito importante e o café ele te deixa mais ansioso. É engraçado que... Eu vou revelar aqui, porque eu acho que não tem problema nenhum. Porque como eu começo a reparar no hábito dos clientes que frequentam o estúdio, eu descobri que eu não era o único. E os clientes têm o mesmo problema que eu. Que é o ficar nervoso antes de gravar um podcast. Sim. E ir no banheiro antes do podcast. Então, pra mim, era um hábito. Toda vez... o podcast começava às 7h30, 7 horas, eu ia pro banheiro. Eu ficava nervoso. E quanto mais a hora chegava perto das 7h30, mais eu ficava nervoso, sabe? E parecia que o meu organismo, meu metabolismo acelerava e tal. Não sei se é de repente café e tal, mas eu realmente ficava nervoso. E eu não tenho mais, eu parei completamente de ter esse problema de ansiedade, essa ansiedade, e principalmente quando o convidado, eu não estudava o convidado. Eu não tinha muito assunto. Eu ficava... o nervosismo que me dava, a ansiedade que me dava era... Eu não vou ter o que conversar com a pessoa. Vai ser um podcast ruim. Eu não vou conseguir desenvolver uma conversa. E normalmente eram as conversas mais longas, assim. De 2, 3 horas. Dava boa. Mas eu sofria por antecipação. Achava que não ia fluir. E sofria com isso. E hoje eu já não tenho isso há um bom tempo. Volta e meia dá um piriri, mas daí tem outros motivos envolvidos e tal. Não pelo fato de, vou gravar o podcast. Mas enfim, eu acho que eu treinei, talvez, não sei, eu comecei a observar e tentei parar de ser ansioso. E isso melhora a comunicação como um todo, né? Com certeza.